O Jair deve ter observado ao longo desse jogo de hoje que a primeira coisa a fazer nessa equipe da Chapecoense é compactá-la, porque o time, não sei se chamou a atenção de vocês, me pareceu muito espaçado dentro de campo, que o Palmeiras soube se aproveitar muito bem. Losetti, te chamou a atenção esse time espaçado que o PC está falando da Chapecoense? Chamou sim, a Chapecoense faz um ano defensivamente muito pior do que aquele que eu citei agora há pouco com o Louser no ano passado, é um time mais frágil, o Palmeiras entrou com um meio campo sem tanta proteção, com Patrick de Paula de primeiro volante, com Scarpa e Rafael Veiga, espetando o Mike pela direita. Então o Palmeiras fez algo parecido, não igual, mas parecido com o que a gente fala muito do ataque da seleção brasileira, com 5 jogadores espetados à frente. O Palmeiras abriu Wesley na esquerda, o homem da profundidade pela direita era o Mike, o lateral, tendo por dentro o Luiz Adriano, o Rony e o Scarpa, chegando até um pouco mais do que o Veiga. E em alguns momentos a Chapecoense, percebendo que tinha espaço, ela adiantou, mas a linha de defesa não adiantou junto, né? A Chapecoense tentou pressionar o Palmeiras em alguns momentos, imaginando que poderia se aproveitar dessa fragilidade no meio-campo. A linha de defesa da Chape ficou parada e aí criaram-se vários buracos que o Palmeiras explora talvez melhor do que qualquer outro time brasileiro na retomada da posse de bola. Talvez não seja mais verdadeiro dizer que o Palmeiras é um time que joga sem a bola, porque ele tem tido posse maior na maioria dos jogos em relação ao adversário, mas ele continua sendo um time que resolve muito rápido os seus lances. Fica com a bola no campo de defesa quando é necessário, mas quando evolui, quando progride, quando ataca, o Palmeiras não perde tempo, e essa foi uma característica muito marcante hoje, novamente, com destaque para o Wesley, que fez o Laércio lembrar o Boateng, né? Boateng contra Messi, Laércio contra o Wesley, eu lembrei quando vi. Não, o que o fisioterapeuta da Chapecoense vai ter de trabalho com essa coluna, amanhã vai ganhar a famosa horinha extra. Queria falar de um jogador do Palmeiras, o PC, que nunca teve total prestígio da torcida alviverde, mas que esse ano vem fazendo um grande ano, que é o Gustavo Scarpa. Hoje, mais uma vez, participou de 2 gols, né? Ele que fez o cruzamento no gol do Luiz Adriano e também puxou o contra-ataque no 3º gol. Queria que você analisasse um pouco do momento do Scarpa, se você acha que ele de vez já ultrapassou qualquer desconfiança por parte da torcida do Palmeiras, PC? Olha, Magno, eu acho que superar a desconfiança de torcedor é muito difícil, porque o torcedor confia às 5 e desconfia às 7. Então, isso não tem como o jogador... Se o jogador virar refém desse sentimento do torcedor, ele não vai conseguir desenvolver o trabalho dele, porque toda observação feita pelo torcedor, ele é movida pela paixão. Agora, o que eu percebo claramente é que o Gustavo Scarpa é cada vez mais um jogador confiante nos seus movimentos dentro do campo. E me parece que isso é resultado também do trabalho que o próprio Abel Ferreira faz com ele. No meio da semana, no jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil, ele saiu até meio contrariado quando foi substituído. Eu acho ótimo quando o jogador sai contrariado, porque ele demonstra que isso o incomoda. A pior coisa é quando um jogador é substituído e a reação dele é passiva, de ausência. O Gustavo está percebendo que ele pode ter um lugar dentro da equipe e tem outros jogadores que não estão conseguindo dar essa resposta. Estão perdendo cada vez mais espaço, ficando cada vez mais para trás. Gustavo entendeu que ele, mostrando o seu trabalho, desenvolvendo algumas características, aprimorando essas características como cruzamento, lançamento, finalização, ele vai ter espaço com o Abel Ferreira. E é isso que está acontecendo. O Scarpa, uma das características que sempre marcaram a carreira do Scarpa é exatamente ele sempre está tentando, e como o PC falou, eu lembro até de um episódio que a torcida do Fluminense, ele ainda no Fluminense estava pegando muito no pé, e ele estava errando tudo, mas ele estava tentando tudo. Ele era um dos poucos jogadores que chamava o jogo daquele time, e aí ele faz o gol, ele até meio que discute com a torcida do Fluminense. É um jogador que não se omite, né, Rafa? Longe disso, é muito participativo, tem na resiliência, assim, no momento ruim. E mesmo quando a gente fala de sequência boa, ele tem essa participação constante dentro dos jogos e num bom nível, né? Não é que ele participa muito e erra muito. Eu acho que quando o coletivo está ajustado, quando ele é utilizado numa função que faça sentido. A gente lembra que no Fluminense ele não se afirma quando vem da base e é utilizado como lateral esquerdo por um período, né? Ele chega ao profissional como lateral esquerdo. E
E é um cara, enfim, é polivalente nesse sentido, é versátil e entrega um nível muito alto e consistente. O que eu acho bem relevante, assim, no cenário que a gente vive. E o Palmeiras tem uma competição absurda por espaço, né? Então, para você estar sempre tendo minutos e correspondendo em jogos grandes, tem que estar entregando sempre acima da média. É o que ele tem feito em 2021. Ô, Losetti, recentemente uma entrevista do Abel Ferreira chamou muita atenção quando ele disse que estava apenas esperando para ser demitido, que na verdade é até a realidade de todos os treinadores aqui do país, só que eu acho que ele foi o primeiro a externar isso. Eu acho que ele pode ter mudado um pouquinho essa visão, né não, Losetti? O Abel, assim, todo personagem novo que chega e é diferente do meio, eu acho que a gente também, a gente, imprensa, público, rede social principalmente, avalia cada palavra, cada frase do cara e a gente fica tentando construir um personagem maniqueísta que não existe, porque nenhum de nós é maniqueísta. Então o Abel é o mesmo cara que deu aquela entrevista encantadora quando ganhou a Libertadores e que deu aquela entrevista meio bobinha quando perdeu o Paulista pro São Paulo, dizendo não foram melhores e tal, que fez aquela... deu aquele chilique com o Lisieiro, ou que falou a questão de ser demitido. Ele é um cara que ele ainda está entendendo como as coisas funcionam por aqui e nós tentando entender como ele funciona sem contato. Já percebeu que a gente nunca viu o Abel Ferreira pessoalmente? Nessa coisa de não poder ir à coletiva, não poder ir a treino, não poder ir a jogo. O Abel é um técnico pandêmico. O torcedor do Palmeiras nunca viu o Abel Ferreira no estádio. E a gente já quer fazer um traço de personalidade do Abel. Eu acho que quando ele falou aquilo, ele estava sendo um pouco sarcástico em relação às notícias sobre ele, ao que o futebol brasileiro fala, a pichação do muro. Eu acho que está tudo muito assim acima do tom em relação ao Abel e a tantas outras coisas. Eu espero que ele não se demita e nem seja demitido, e que o palmeirense possa desfrutar dele no estádio, porque esse time que ele montou merece ser visto pelo torcedor palmeirense de perto. Abel Ferreira, eu entendo você perfeitamente, porque eu todo dia venho trabalhar com o mesmo sentimento, achando que eu vou ser demitido. Olha só, o Abel Ferreira falou após a vitória de 3-1 do Palmeiras sobre a Chapecoense. Fala, Portuga! E com todo o respeito pela Chapecoense, nós temos mais qualidade e podemos arriscar, portanto, muitas vezes o ter mais posse, o ter mais oportunidades, depende muito do adversário que está à tua frente, e tenho que reconhecer, por exemplo, que a primeira grande oportunidade é do nosso adversário, okay? Que jogou bem fechadinho, com os pontas deles a apanhar os nossos laterais, e a primeira transição perigosa é assim que o nosso adversário nos criou perigo. Agora, eu acho que apesar das muitas ausências que temos na equipa, os jogadores estiveram muito bem, os três do meio campo, os nossos dois pontas, o Luís Adriano na frente, a nossa linha defensiva. Acho que fizemos uma primeira parte muito, muito boa em termos ofensivos e podíamos ter chegado ao final da primeira parte com mais golos feitos e já com o jogo praticamente resolvido. Que bonitinho o Abel Ferreira falando Chapecoense. Losetti, PC, algo mais sobre Palmeiras 3, Chapecoense 1. Começando por você, PC, só para encerrar o nosso assunto. Não, eu só acho que o Losetti tem toda a razão, porque nós temos que nos acostumar também com determinadas declarações e não dar a elas uma dimensão que, de repente, elas não merecem. Um exercício de sinceridade não é para ser criticado. Um exercício de sinceridade é para ser estimulado. Não é sincericídio, é sinceridade. Vai, Losetti. O destaque é o Patrick de Paula, que jogou como primeiro volante, uma posição que eu não gosto de vê-lo jogar, mas ele foi bem em razão dessa diferença de qualidade da proposta de jogo aplicada, mas saiu com dores, saiu machucado, e eu queria aproveitar essa mudança para elogiar a capacidade de adaptação que esse time tem, né? Os jogadores rodam a função, a posição e rendem na maioria dos jogos, não em todos, é verdade, mas seria impossível render em todos com esse calendário. Na maioria, o Palmeiras atinge o seu objetivo. Eu acho que essa capacidade de adaptação é muito elogiável. Palmeiras 3, Chapecoense 1, fechamos o nosso assunto. Rafa, vamos para um intervalo que não dá tempo nem de você espirrar. É bem rapidinho na volta. Tem um jogo maluco que foi entre Cruzeiro e CRB e a vitória do... Ih, gente, tô maluco. A gente já falou de Sport e Atlético Mineiro. É o Cruzeiro, a vitória do CRB sobre o Cruzeiro. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho.